Horas. Está a começar o Jornal das 9 com a edição de Carla Jorge Carvalho. Carla, o Primeiro-Ministro afirma que provou que a estabilidade política é possível, mesmo sem maioria parlamentar, e alerta que ambição sem estabilidade seria uma imprudência infantil. O Primeiro-Ministro assina no Observador um artigo onde assinala os 2 anos à frente do Governo. Chama-se 2 anos a trabalhar pelo futuro de Portugal. A desejar que a legislatura seja para cumprir até ao fim, Luís Montenegro promete trabalhar nos próximos 3 anos e meio para preparar o futuro de Portugal. O Primeiro-Ministro destaca a estabilidade que trouxe ao país, mas João Gama não lembra a queda do Governo nem as eleições antecipadas do ano passado. É um artigo autoelogioso em que o Primeiro-Ministro escreve que procurou equilibrar a estabilidade que o país precisa com um ímpeto reformista que encontra nos seus próprios governos. Nas suas palavras, estabilidade sem ambição seria um desperdício imperdoável e a ambição sem estabilidade uma imprudência infantil. Luís Montenegro garante que, num tempo de polarização, escolheu unir o país, sendo que desafios para esta legislatura não faltam. Montenegro recorda as ameaças que a Europa atravessa, fruto de um mundo instável e perigoso. O balanço que o Primeiro-Ministro faz dos 2 anos de governação é muito positivo, João, da política fiscal da AD à imigração. Escreve que não aumentou um único imposto em 2 orçamentos de Estado consecutivos e que reduziu sucessivamente o IRS e o IRC. O Primeiro-Ministro entende que libertou o país das amarras ideológicas na educação, que enfrentou uma degradação sem precedentes na saúde, e na imigração trouxe ordem e humanismo onde antes havia caos e laxismo. Montenegro lembra inclusive a nova lei da nacionalidade, com a qual espera que ser português corresponda a uma integração real na sociedade. E Luís Montenegro guarda as críticas para António Costa. João, é um ausente muito presente neste artigo de opinião. Praticamente um acerto de contas com os 8 anos de governo socialista, ou seja, Luís Montenegro começa por escrever que para transformar foi primeiro necessário devolver a confiança e a estabilidade ao país que estava frustrado, entende o Primeiro-Ministro, com anos de promessas defraudadas, serviços públicos degradados, impostos em máximos históricos, uma política de imigração em colapso e uma crise habitacional sem resposta, são críticas à governação de António Costa. João Gama, com os destaques do artigo de opinião de Luís Montenegro, 2 anos a trabalhar pelo futuro de Portugal, é o título. Hoje os elementos dos 2 governos de Montenegro vão reunir-se na residência oficial do Primeiro-Ministro, vai ser feita uma declaração e registada uma fotografia de família. E o Parlamento assinala daqui a pouco os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa. Está marcada para esta manhã uma sessão solene para recordar a data. Foi no dia 25 de abril de 1976 que a Constituição entrou em vigor, mas foi dia 2 de abril desse ano que foi aprovada, com os votos contra do CDS. Até agora houve 7 alterações. O Vasco Maldonado Correia faz a evolução da Constituição até agora. Em meio século, 7 alterações. A primeira revisão, em 1982, vai reduzir a carga ideológica da Constituição e deu mais espaço à iniciativa privada na economia. Ficava extinto o Conselho de Revolução, que dava lugar a 2 novos órgãos, o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado. A segunda revisão chegou em 89, foram eliminadas referências diretas à reforma agrária e as nacionalizações deixaram de ser irreversíveis. Foi também neste ano que se abriu a possibilidade de referendos, ficou consagrado o direito ao acesso tendencialmente gratuito ao Serviço Nacional de Saúde. Em 92 e 96, as revisões que se seguiram vieram adaptar o texto da Constituição aos tratados da União Europeia, Maastricht e Amsterdão. Consagraram também a possibilidade da criação de círculos uninominais, o direito da iniciativa legislativa aos cidadãos e o reforço dos poderes legislativos exclusivos da Assembleia da República. Com a viragem do século, vieram 3 novas alterações. Em 2001, a Constituição foi revista para permitir a ratificação por Portugal da Convenção que criou o Tribunal Penal Internacional e 3 anos depois, a 6ª revisão veio aprofundar a autonomia da Madeira e dos Açores, onde o cargo de Ministro da República foi substituído pelo Representante da República. Foi ainda alargada a limitação de mandatos nos cargos políticos e eletivos e reforçado o princípio da não discriminação, que passou a prever também a discriminação em função da orientação sexual. A última revisão constitucional foi aprovada em 2005 e passou
a permitir a realização de um referendo sobre a aprovação de um futuro tratado que vise a construção e o aprofundamento da União Europeia. Vasco Maldonado Correia, com as principais alterações trazidas nas 7 revisões da Constituição. Num artigo de opinião no Jornal Público, Luís Marques Mendes escreve hoje que uma revisão constitucional neste momento não faz sentido. Alerta que seria avançar para o caminho do populismo e do radicalismo. Isto na semana em que o Chega anunciou que iria dar início ao novo processo de revisão constitucional. Às 10 da manhã acompanhamos então em direto a sessão solene na Assembleia da República. O contracorrente começa mais cedo, às 9h30. Donald Trump avisa que vai atacar o Irão com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. Estas ameaças estão a ter um forte impacto nos mercados. O preço do petróleo subiu quase 6% e as bolsas asiáticas caíram depois dessa declaração de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos repete que a guerra contra o Irão está a ser um sucesso, não avança com um prazo concreto para o fim do conflito e admite até expandir a ofensiva. Graças aos progressos que alcançamos, posso afirmar que estamos no bom caminho para concretizar todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve, muito em breve. Vamos atacá-los com toda a força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos mandá-los de volta à Idade da Pedra, para onde eles pertencem. Já sobre a ameaça de sair da NATO, o Trump não fez qualquer referência. Quanto à subida do preço dos combustíveis e do gás, deixou um apelo aos países afetados. Diz que devem ser esses países a tomar o Estreito de Hormuz. Na análise, um militar, investigador e professor universitário, Francisco Proença Garcia, diz que este discurso à nação de Donald Trump foi uma mão cheia de nada. No fundo, foi, como disse, foi uma mão cheia de nada. Nada de novo. O que é que ele referiu? Sobretudo que vamos acabar dentro de 2 ou 3 semanas. Bom, 2 ou 3 semanas. Atingimos os objetivos que tínhamos definido. Ficamos exatamente na mesma. É um repetir do discurso. Mas sim, a minha interpretação é que eu estava a falar para o seu eleitorado, porque aproxima-se um período de campanha eleitoral, aproximam-se as eleições intermédias e ele tem que dar satisfações ao seu eleitorado, porque depois o preço do galão está perto dos $4, ou acima já dos $4, depende da região. De maneira que isso teve impacto direto na economia também do seu país. A análise de Francisco Proença Garcia, hoje no Gabinete de Guerra, admite que esperava ouvir mais do presidente norte-americano, sobretudo sobre a manutenção na NATO. Entretanto, há a reação do Irão ao discurso de Trump. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que o país não vai tolerar este ciclo vicioso alimentado por Donald Trump e avisa que vai continuar a lutar contra os ataques de Estados Unidos e de Israel numa guerra que classifica de injusta. 9h09. Daqui a pouco temos explicador sobre a aprovação da Lei da Nacionalidade, mas antes, Carla, que outras notícias estão em destaque esta hora? A companhia aérea Air France KLM está oficialmente na corrida pela TAP, fez uma oferta de compra, a proposta foi hoje entregue, é o que indica em comunicado o grupo francês. De recordar que o prazo de entrega de propostas para a reprivatização da TAP termina hoje. As buscas pelo jovem que desapareceu ontem à tarde na Costa da Caparica são retomadas esta manhã. O adolescente de 17 anos entrou no mar, na praia do Dragão Vermelho, não foi mais visto pelos amigos. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional diz que o alerta foi dado perto das 5 da tarde pelos nadadores salvadores. O presidente da Comissão Nacional de Eleições está a ser acusado de ir contra a legalidade democrática. 5 elementos da CNE fazem esta afirmação. Em relação a João Carlos Trindade, o observador apurou que estes elementos já fizeram chegar as denúncias ao Conselho Superior da Magistratura. É a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador. Os tripulantes da missão Artemis já estão no espaço. A partida foi ontem à noite, mais de 50 anos depois da última ida à Lua. 4 astronautas vão estar em órbita nos próximos dias. É uma operação de preparação para que o homem volte a lunar em 2028.